do Filho e do Espírito Santo, nós iniciamos mais um culto em louvor e adoração ao nosso Deus. E silenciosamente nos preparemos para estarmos na presença augusta e soberana do nosso Deus, para receber dele mesmo a sua palavra e sairmos daqui edificados e desafiados para cumpri-la. A vós cantai, ó louvai-o, aleluia. Nos coloquemos de pé e entoemos o hino de número 10, a criação e o seu Criador. A palavra do Senhor na epístola que Paulo escreveu aos Filipenses e ouçamos o ensino da palavra dos 11 primeiros versículos do capítulo 2 da epístola que Paulo escreveu aos Filipenses. Exortação ao amor fraternal e à humildade. Se há, pois, alguma exortação em Cristo,
alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se obediente em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Que o Senhor abençoe a porção lida da sua palavra e aplique nos nossos corações. Esse é o momento de confissão, e nós vamos nos assentar e silenciosamente estaremos confessando os nossos pecados diante do nosso Deus. Pai, a tua igreja está diante de ti, dizendo que somos pecadores, porque temos pecado diante de ti por pensamento, por palavras e por ações. Mas temos também a certeza, ó Pai, que o teu sangue um dia derramado naquela cruz, naquele Calvário, nos purifica de todo pecado. A mesma certeza tem que as tuas misericórdias tem se renovado em cada uma das nossas vidas a cada manhã e não tem fim. É nessa certeza que queremos te continuar te prestando esse culto em espírito e em verdade. Oramos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Ouçamos o coral da nossa igreja. Qualquer
Por minha vida pôr em suas mãos, pra sempre feliz me conduzir. Experiente é meu grande Deus, e dele quero aprender. Se muitas coisas eu careço aqui, de pronto me faz ver. Se Deus das aves fez e faz a mostra abrir, se pode o céu de azul colorir. Por minha vida pôr em suas mãos, pra sempre feliz me conduzir. Pra sempre feliz me conduzir. Pra sempre feliz me conduzir. Quero convidar a igreja a se colocar de pé para juntos fazermos a leitura do Salmo 96 responsivamente. Eu farei a leitura dos versos ímpares e a amada igreja fará a leitura dos versos pares em sequência. Muitos dos salmos eram feitos com este objetivo, de que a congregação respondesse, repetisse, confirmasse as verdades proclamadas. E se você acompanhar atentamente a leitura, você perceberá que muitas vezes o salmista repete a mesma expressão, o mesmo conteúdo, às vezes de forma diferente, mas ratificando a grandeza, a glória e a majestade do Senhor. E nós faremos desta maneira nesta noite. Eu lerei os versos ímpares e os irmãos pausadamente farão a leitura dos versos pares em seguida. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e lembrai de seus atos. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. Dizei às nações, temam ao Senhor, ele criou o mundo para que não se abale, e julga os povos com equidade. Todos juntos. Alegrem-se os céus e a terra exulte. Ruja o mar e a sua plenitude. Folgue o campo e tudo o que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque na presença do Senhor. Porque vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Vamos adorá-lo na beleza da sua santidade. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Vamos continuar louvando, adorando o nome do Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, Bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. anunciai entre as nações. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, Porque grande é
Glória e majestade. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura do seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura do seu santuário. Isso, cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, Porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. amém. Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Eterno, perfeito, princípio e fim. Esse é o Senhor, esse é o Deus a quem louvamos e quem adoramos aqui nessa noite. Incomparável, Senhor, Tu és. Maravilhoso és Tu, Jesus. Não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressão do teu amor incomparável, Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão. E as nuvens são o pó dos seus pés, incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está apegada a Ti. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Vinícius, Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Eterno, perfeito, Eterno, princípio e perfeito, fim. princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressão do teu amor incomparável, Senhor, tu és.
impedirá o agir do Senhor. Nada pode impedir a mão do Senhor. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus. Declaramos as tuas maravilhas. Sabemos que o seu Santo Espírito se manifestará nessa noite, trazendo uma palavra de vitória, uma palavra de bênção para as nossas vidas. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus. Declaramos as tuas maravilhas, Pai.
Irmãos queridos, no dia 26 de outubro de 2008, foi transmitido pela primeira vez o culto aqui da nossa igreja pela internet. Já são 16 meses de transmissão. Hoje está sendo transmitido o culto de número 150. E pelos dados que são registrados, mais de 10 mil pessoas, mais de 10 mil acessos únicos já foram registrados. Isso quer dizer que mais pessoas acessaram. E, como recurso, nós temos na galeria dos vídeos que são postados depois de editados, com os sermões, com as mensagens. São 148 mensagens que você pode encontrar lá no TV Igreja. Qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo pode acessar www.tvigreja.tv.br, qualquer dia da semana, qualquer hora, e vai encontrar ali a galeria com as mensagens, com os títulos, com as datas, com o tempo da mensagem, e ali rever, ouvir novamente, ou pela primeira vez, ou indicar para alguém, de forma que é um recurso que, nesses 16 meses, tem levado a milhares de pessoas o que nós fazemos aqui neste santuário. Se não tivéssemos esse recurso, tudo o que se passa e que se passou aqui, ficaria aqui mesmo, senão um comentário de uma ou outra pessoa, algo bem restrito. E nós temos transmitido essa mensagem, levado esses cultos a milhares de pessoas, o que ainda é pouco, pela possibilidade que há. Mas nós queremos aproveitar aqui no aniversário da igreja para render graças ao Senhor por essa porta que se abriu. E tem pessoas que trabalham por trás disso. Não é um recurso estático, que acontece por acaso, não é isso. Existem recursos monetários, dinheiro que é investido nisso. Cada transmissão tem um valor e não é barato. Faz parte do ministério de um irmão aqui da igreja. E tem funcionários, pessoas que estão por trás das câmeras, do vídeo, da edição, até aquele que digita lá na tela, que aparece lá o título da mensagem, que nem sempre eu dou. Ele ouve a mensagem, vê a mensagem algumas vezes até, e captura ali um título e dá para facilitar quem vai depois assistir àquele culto, àquela mensagem. Então nós queremos nesse momento dar graças a Deus por esse recurso que Ele disponibilizou para a nossa igreja. Existe uma equipe técnica para a realização desse trabalho, inclusive alguns deles estão aqui nessa noite, foram convidados para esse momento de ações de graças. Eu vou chamar aqui à frente os que estiverem presentes naturalmente. Na coordenação geral está o presbítero Paulo Sérgio da Silva, presbítero da nossa igreja. Na direção está a Daiane Oliveira. Na edição está o Diego Rangel. Os que estiverem aqui, eu peço por gentileza que venham à frente. O cinegrafista está todo domingo aqui, de manhã e de noite, é o Ricardo Angel. No áudio está o Otoniel Silva. São esses queridos que estão por trás dessa produção que vai ao ar, ao vivo, e depois fica disponibilizado no site da nossa igreja.
Paulo, você podia complementar algo que faltou aqui na minha fala? Aí está o Ricardo, aí está a Daiane, e ali está o Tony, nosso Otoniel. Estatísticas de que aproximadamente 30 mil pessoas, porque foram 10 mil acessos diretos, e cada acesso proporciona que mais de uma pessoa veja, é para nós extremamente gratificante. E esse projeto não foi um projeto apenas de sonhos e ideias. Nós temos, só na área de tecnologia da informação, 5 funcionários que materializaram estes sonhos. Aqui estão Daiane, que é uma gerente nossa lá na nossa organização, o Ricardo, o Otoniel, que é aqui da igreja, o Bruno, o Gustavo, o Juca, quem mais? Diego, Luciano, Alice. São aproximadamente 8 ou 9 pessoas, e eles são os instrumentos de Deus para a propagação das boas novas de Jesus Cristo. Eles são também, junto conosco, esses instrumentos missionários de Deus para essa grande obra. E eu quero, aqui está Marta, minha filha, passar o bastão para ela. Quero viver 100 anos, mas se Deus me chamar antes, está sobre os ombros dela essa responsabilidade de dar continuidade a isso que o seu pai e sua mãe idealizaram. Eu tenho um vídeo, pastor, de 1 minuto e meio, não sei se vai dar, não vai dar, mas é exatamente Valquíria dizendo que enquanto vivesse, viveria para a evangelização e para a pregação da palavra de Deus. Vocês são instrumentos de Deus nas nossas vidas. Eu agradeço por tudo e por todos, pelas orações, e também aqui a nossa equipe e os que não puderam estar aqui presentes também. Quando a gente recebe um testemunho, porque lá na página, no site, ao lado da imagem do vídeo onde é transmitido o culto, tem um espaço para comentários. Então, a pessoa, logo depois de assistir, pode comentar alguma coisa. E aqui e acolá alguém tem a gentileza de dar um feedback, um retorno, e então escreve alguma coisa. E quantos comentários de pessoas de lugares tão longínquos, tão improváveis, dizendo quão abençoados foram por uma mensagem, pelo coral, algo que aconteceu aqui, e nós sabemos que isso é o testemunho da igreja, é o ministério da igreja, ampliando as suas fronteiras. Orem por esse ministério, porque se a bênção do Senhor não estiver, apenas é um recurso e nada mais. Mas se a unção do Senhor estiver sobre qualquer coisa que é feita, haverá resultados para a vida eterna. Nós queremos, em gratidão, ficar de pé e cantar por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer. Eu te agradeço, Senhor.
agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Vamos orar. Senhor bendito, Deus da glória, a tua igreja reunida nesta noite, rende graças ao Senhor, por tantos e tantos motivos, por estarmos vivos como testemunhas no dia de hoje, testemunhas da tua graça, do teu amor, da tua bondade, da tua fidelidade. Rendemos-te graças, Senhor, de todo o nosso coração, pela existência e ministério dessa igreja. E de forma particular agora queremos te dar graças por essa equipe que aqui está, que com amor, dedicação, zelo, tem cuidado da transmissão dos cultos aqui na igreja para que outras pessoas em outros lugares sejam também edificados e tocados pela graça do Senhor. Queremos te louvar por aquele irmão, aquela irmã, aquela vida lá naquele lugar mais longínquo, impedido de ir à igreja, por alguma razão, e pôde entrar em contato com o Senhor pelo ministério dessa igreja, por esse braço que se estendeu pela internet. Que o Senhor abençoe os irmãos que estão fazendo esse trabalho, os recursos que são disponibilizados, que tudo seja para a tua glória. Que esta igreja celebre o teu nome com ainda maior pureza e amor. E que o Senhor receba nesta noite a nossa mais profunda gratidão por tudo que tens feito e por tudo que vais fazer. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Assente-se, por favor, queridos, muito obrigado. Ricardo, volte para o seu lugar, viu? Para a transmissão do culto. Vamos ouvir o coral da nossa igreja e depois eu quero dar uma palavra sobre o pregador desta noite.
bordão profético de Eliseu não fez efeito nenhum nas mãos de Geazi. A gente sabe que a palavra proferida, proclamada através da vida de quem não anda com Deus, não produz efeitos. E Lutero é um homem crente, piedoso, tem andado com o Senhor, além de ser um grande orador, um grande pregador e um pastor de ovelhas. De modo que é com muita alegria que eu passo a palavra e tenho certeza que com a mesma alegria a igreja aguarda o alimento do Senhor. Toda glória, toda honra e todo louvor ao nome do Senhor. É sempre muito bom voltar à Igreja da Bahia. Eu digo, na presença de Deus, Laurete está ali me vendo e me ouvindo. Alguns dos melhores dias que eu passei na Bahia, eu passei aqui nessa igreja, na comunhão com os irmãos. Aqui eu tenho amigos, intercessores, pessoas que marcaram a nossa vida, não só a minha vida, a de Laurete, a vida de Paulo também. Passaram-se 8 anos, estive aqui nos 130 anos de Itamar. E nesses 8 anos muitas coisas mudaram. Estava olhando aqui, vendo gente nova. Quem era solteiro, se casou, agora tem filho. Quem pintava os cabelos agora é vovô e vovó, não é verdade? A igreja se modernizou, a sua estrutura. Cheguei aqui, eu disse a Itamar, quero subir de elevador, viu, Itamar? Tive o privilégio de conhecer as dependências lá em cima, as salas de aula, coisa de primeiro mundo mesmo, de excelência, como tem que ser mesmo, porque o Senhor é digno do melhor. Mas o mais importante é que a igreja Presbiteriana da Bahia continua sendo uma igreja fiel ao Senhor. Esse é o maior patrimônio, porque a igreja não é o edifício, a igreja não é estatística, igreja não são as realizações, igreja são as pessoas. São os servos de Deus. E essa igreja continua pregando o Evangelho, perseverando na doutrina dos apóstolos, andando com fidelidade. Queremos trazer o abraço fraternal da igreja filha, Igreja Presbiteriana de Brotas, e dizer que a alegria dessa igreja é a nossa alegria também. Muito bom ouvir aqui o coral, a gente fica com saudade do coral. Esse é um ministério tão precioso. Deus continue abençoando, Deus, e todos os irmãos. É muito bom, a gente é enlevado. Graças a Deus por todos os recursos tecnológicos que estão sendo colocados a serviço de Deus, do reino de Deus. Estava conversando com o pastor Itamar antes, falando sobre os acessos, e depois ele deu o relatório aqui. E eu dou testemunho de que algumas pessoas compartilharam comigo, gente que está enferma, convalescendo, e que disse, eu acompanho o culto e fui muito abençoado, a palavra foi tão abençoadora para a minha vida. Se uma única pessoa se converter, ou já se converteu, terá valido a pena todo esse investimento. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então a minha oração é que a Igreja da Bahia continue a chegada ao Senhor, os irmãos continuem se preferindo em honra uns aos outros, e entendendo que Jesus é o Senhor, Ele é a cabeça. Obrigado, pastor Itamar, pelo convite, ao conselho, aos irmãos pela acolhida muito fraterna. Queria ler com você um texto no Evangelho de João, capítulo 17.
Olha que texto precioso, uma oração, conhecida como a oração sacerdotal de Jesus. Num momento que foi marcante na sua vida ministerial. Ele acabara de dirigir palavras de despedida aos discípulos. Se você fizer uma leitura cuidadosa do Evangelho de João, perceberá, a partir do versículo 13, ele começou a trabalhar o coração dos discípulos, a confortar os discípulos. Depois ele dá essa palavra preciosa de despedida. E eu sei que nesses 8 anos, desde a nossa passagem aqui, lutas e tribulações, entes queridos foram chamados para a glória. Alguns irmãos enfrentaram tantas lutas e tribulações. Mas olha a palavra de Jesus, final do capítulo 16. Eis que vem a hora e já é chegada em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Os discípulos se dispersaram quando Jesus foi preso, mas ele teve a companhia do Pai. Segunda carta a Timóteo, quando Paulo escreve sua última epístola antes do martírio, ele diz assim: na minha primeira defesa ninguém foi a meu favor, todos me abandonaram, mas o Senhor me assistiu. Eu tenho certeza que não há um dia só, um único dia, seja no de maior tribulação, no dia mais agudo, não há um só dia que você está só. O Senhor está com você. Se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Se os meus amigos faltarem, o Senhor me acolherá. Se a igreja faltar, o Senhor me acolherá. Jesus disse: não estarei só, pois o Pai está comigo. E disse assim: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. E aí lemos o nosso texto. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: olha que oração preciosa. Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu os confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam e verdadeiramente a conheceram, conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegia-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo, a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes,
mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Jesus já orava por essa igreja e orava por você, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Que o Senhor nos abençoe. Ah, que oração preciosa do Senhor Jesus Cristo. Um desses comentaristas econômicos, dia desses, estava fazendo a seguinte proposta: imagine que você estivesse no seu último dia de vida, seria o seu último dia de vida, e um anjo aparecesse e dissesse o seguinte: você tem a oportunidade de pedir os 10 sonhos, os maiores sonhos de consumo de toda a sua vida. Os 10 maiores sonhos de consumo de toda a sua vida. E ele colocou algumas possibilidades. Uma Ferrari vermelha, um condomínio num bairro de luxo, aquela viagem maravilhosa, 10 possibilidades. A outra proposta é o seguinte: você poderá pedir também as 10 pessoas que mais marcaram a sua vida. E a pergunta era: o que você pediria? E ele disse, o ouvinte não precisa responder a pergunta, porque obviamente que a resposta unânime será: eu quero as pessoas, porque pessoas são mais importantes do que coisas. E a aplicação que ele fez foi a seguinte: se as pessoas são mais importantes, por que é que nós corremos tanto atrás das coisas e deixamos as pessoas? E os relacionamentos são comprometidos. Por que é que nós corremos atrás daquilo que é efêmero? Alguém falando sobre sucesso na vida, porque o que é que o mundo coloca como sucesso na vida? O que é uma pessoa bem-sucedida? Uma pessoa que prosperou profissionalmente, intelectualmente, uma pessoa que tenha títulos. Na visão do mundo, essa é uma pessoa bem-sucedida. Mas alguém disse: bem-sucedido é aquele que termina os seus dias tendo a aprovação de Deus. Isso é que significa ser bem-sucedido. Porque de que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca de sua alma? Queridos, eu queria falar nessa noite sobre o que é mais importante. O que é mais importante? E o Senhor Jesus nos ajuda aqui a partir desta oração, chamada oração sacerdotal. Alguém falando sobre oração disse que nós aprendemos a orar orando, porque quem ora aprende com o Espírito Santo a orar mais e melhor. Nós aprendemos a orar orando com alguém. É muito importante ter um companheiro de oração. Nós aprendemos a orar lendo sobre oração, a partir da experiência dos outros. E a gente conhece biografias fantásticas de gente que andou com Deus, e pessoas que tiveram intimidade com Deus, e quando a gente lê essas biografias, essas experiências, a gente é grandemente edificado. Mas a gente aprende a orar aos pés do Senhor Jesus.
Houve um dia quando os discípulos estiveram observando o Senhor, que estava ali em oração, e quando ele terminou a oração, um discípulo fez um pedido: Senhor, ensina-nos a orar. Obviamente que Jesus deixou um modelo de oração, que nós conhecemos como a oração do Pai Nosso. Mas essa oração sacerdotal é muito importante para nós. O que é importante para a Igreja Pretendo da Bahia, que comemora 138 anos de existência? Um período como este de comemorações, que se estenderão até quarta-feira, não é isso, queridos? É um período de reflexão. Obviamente, quando nós pensamos em 138 anos, nós olhamos para a história, nós olhamos para os pioneiros, para os nossos pais na fé, aqueles homens e mulheres piedosos, gente de Deus, que pagou um preço muito sério, muito alto por causa da sua fé. Quantas perseguições, quantos insultos, numa época quando exemplares da Bíblia eram queimados em praça pública. Quantas afrontas! E os nossos pais na fé semearam a boa semente, deram testemunho. Bendito seja Deus por essa história, por todos que passaram por aqui. Gente que deixou uma marca, que deixou um legado. Quando nós comemoramos 138 anos, o que é importante, o que é mais importante? Quais são os sonhos da Igreja da Bahia? Será que comprar o terreno ao lado, ou os terrenos ao lado, é um belo sonho? Mas não é a coisa mais importante. Qual é o grande sonho? E nós podemos, queridos, seguir os passos do Senhor Jesus, quando Ele se colocou diante do Pai. Percebam, era um período de despedida dos discípulos. Passados 3 anos de ministério, de discipulado, de treinamento, de paciência com a incredulidade deles. Até quando estarei convosco, homens de pequena fé? Viram Jesus multiplicar pães e peixes mais de uma vez. Um dia Jesus falou sobre o fermento dos fariseus e os discípulos começaram a falar: acho que ele está dizendo isso porque nós não trouxemos os pães, esquecemos os pães. E Jesus, que são do coração, vocês estão falando sobre pães, será que vocês não se lembram? Quando havia 5 pães e 2 peixes, o que aconteceu? Quantos comeram? Sobraram 12 cestos cheios. Não é sobre isso que estou falando sobre o fermento dos fariseus. Impressionante como lhes faltava discernimento, e agora o Senhor estava preparando o coração deles. Não se turbe o vosso coração, vou preparar-vos lugar, mas voltarei. Desde o dia em que Pedro fez a boa confissão, Jesus passou a falar sobre o sofrimento, a morte, a ressurreição. E é impressionante, queridos, quando Jesus morreu, os discípulos ficaram tão desanimados. Lemos em João capítulo 20, que estavam eles numa casa trancada com medo dos judeus. Os discípulos de Emaús iam caminhando uma jornada de 12, 13 quilômetros, falando sobre os últimos acontecimentos, entristecidos. Jesus se apresentou entre eles, não reconheceram. E quando Jesus começou a dialogar: será que você é o único que, tendo estado aqui, não é sabedor dos últimos acontecimentos do santo servo Jesus, varão aprovado por Deus? Pensávamos que seria ele o Messias, mas esse é o 3º dia que ele morreu, e ali estava Jesus, e eles sequer conseguiram enxergar. Como o anjo disse às mulheres: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou, como havia dito. 3 anos de oração, de intercessão, de ensino, de testemunho, de cuidado, de intervenções, de graça. E agora, quando se aproximava a hora da partida do Senhor, da sua morte, ele estava preparando os seus discípulos, e ele então faz aquilo que ele fazia tão bem constantemente. Ele se coloca diante do Todo-Poderoso, do seu Pai, em oração. Olha que figura linda. Quando eu olho para esse texto, e dias desses eu estava meditando nesse texto, quando Jesus fez, ele levantou os olhos para os céus, e ele disse: Pai, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Por providência de Deus, no início desse culto, foi lido Filipenses capítulo 2, que nos fala sobre o processo de humilhação do Senhor Jesus e a sua glorificação. O Rei da glória, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o dono de todas as coisas, abriu mão da prerrogativa divina, abriu mão da glória, deixou a glória, tomou a forma humana e veio habitar entre nós.
Nunca deixou de ser Deus, no entanto foi 100% homem. Em todas as coisas ele foi tentado, mas sem pecado, suportou a incredulidade, o mau cheiro da corrupção desse mundo, pagou o preço. E agora estava dizendo, glorifica o teu filho, com a glória que ele tinha desde a eternidade. E o texto de Filipenses diz que ele recebeu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome dele se dobre todo joelho, no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Queridos irmãos da Igreja da Bahia, o que é importante na caminhada dessa igreja, no seu ministério, até que Jesus volte. Eu queria destacar aqui o primeiro grande tema do Senhor nessa oração sacerdotal. Ele fala sobre conversão, ele fala sobre salvação. Essa é a missão da igreja, buscar e salvar o perdido. Disse Pedro na sua primeira carta, vós sois nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O conforto é ótimo. Um ambiente como esse, bem cuidado, limpo, modernizado, climatizado, é ótimo. Graças a Deus, é bênção de Deus, recursos do alto. Mas não é para a igreja ficar acomodada, só ouvindo, só se alimentando, só recebendo. É para que essa igreja seja fortalecida e leve a boa nova, a mensagem do Senhor. Proclame o nome de Jesus. Vá buscar o perdido. Vá pregar libertação, o ano aceitável do Senhor. E qual que é a vida eterna? Disse Jesus aqui, versículo 3, que te conheçam a ti como único Deus verdadeiro e a Jesus a quem enviaste. Esse é o ministério da igreja. E é isso que estava no coração de Jesus. E ele estava orando aqui exatamente por conversão. Aqueles que já tinham sido dados pelo Pai a ele. E por esses ele morreu. Ele colocava agora como conteúdo da sua oração a conversão. Há um ministério muito precioso nessa igreja, que é um ministério de oração. E eu sei quanto fui abençoado. Há irmãs e irmãos aqui que são de oração, que são intercessores. Há o ministério das Déboras, que continua, que se persevera, porque eu creio também, como se diz, ninguém ora por um filho como uma mãe. Porque isso é mais importante, eu tenho dito muitas vezes em muitos lugares, ter um filho é uma bênção. Ter um filho saudável é uma bênção. Ter um filho estudioso é bom demais. Um filho aprovado no vestibular, que emoção deve ser. Um filho formado, que emoção. E como os jovens hoje estão estudando cada vez mais, se aperfeiçoando cada vez mais, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, tudo isso é ótimo. Um filho bem-sucedido na vida, uma carreira brilhante, tudo isso é ótimo. Mas isso não é a coisa mais importante para os nossos filhos. A coisa mais importante é que os nossos filhos sejam também filhos de Deus. Isso é que é importante. Quando a gente ouve aquela palavra do Senhor na casa de Zaqueu, hoje houve salvação nesta casa. Isso é o que conta, salvação na nossa casa. Por isso, queridos, obviamente que está na economia de Deus. Nós precisamos dar testemunho, criar nossos filhos, orar por eles, ensinar a eles a palavra de Deus e vamos nos submeter à ação soberana do Espírito Santo. Mas que a gente dê o testemunho e as oportunidades. Estou falando da família, mas a igreja também. E saindo do âmbito da família, quantas pessoas, queridos, há nessa grande cidade, uma cidade aí com a sua região metropolitana de 3 milhões de habitantes, a terceira maior cidade do Brasil. E quantas pessoas há nessa grande cidade que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda? Salvação.
todo esse incremento tecnológico, tudo isso deve ser para a salvação. Todas as organizações internas da igreja, no caso da Igreja Presbiteriana do Brasil, suas sociedades internas, sociedade dos homens, das mulheres, dos jovens, dos adolescentes, das crianças, não é para que a igreja tenha esses departamentos apenas, mas que tudo isso redunde na glória de Deus e na salvação de vidas. Nos ministérios, na música, do serviço, do socorro, da misericórdia, da visitação, tudo isso dentro de um propósito único: a glória de Deus, a edificação da igreja e a salvação de vidas. Esse deve ser o grande investimento da igreja. E isso deve ser importante, deve estar na agenda da igreja, a salvação e a conversão de pessoas. Outro ponto importante dessa oração do Senhor, versículo 11, versos 20 a 23, é a unidade verdadeira. Queridos irmãos, atentar contra a unidade da igreja significa atentar contra o próprio Senhor. O texto que foi lido de Filipenses nos fala também sobre isso, que deve existir em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Esse mesmo sentimento, ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, se humilhou, tomando a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, foi obediente até a morte e a morte de cruz. Mas olha o que Paulo diz anteriormente, porque ele está usando o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. O mundo é que nos ensina assim. Você sabe com quem está falando? Mas o Evangelho do Senhor nos ensina a nos preferirmos em honra uns aos outros, considerarmos os outros como superiores a nós mesmos. Os discípulos de Jesus discutiam: quem é o maior? Quem é o maior? Jesus chamou numa ocasião uma criança, colocou lá no meio deles: tem que ser como essa criança. Noutra ocasião ele se cingiu como um escravo doméstico e foi lavar os pés aos discípulos. Não foi instituir uma cerimônia, mas dar um exemplo para dizer: se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, deveis fazer o mesmo. Quem é o maior na igreja, queridos? É aquele que tem mais tempo de igreja? Quem é o maior na igreja? O da família mais tradicional? Quem é o maior na igreja? O que tem mais cargos? Não, o maior seja aquele que serve. Queridos, a unidade da igreja deve estar no nosso coração. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual que é dos outros. Uma mente não significa dizer que todos vamos balançar a cabeça e concordar: é isso mesmo, não é isso. Uma mente significa o seguinte: a gente pode discordar naquilo que é periférico, a gente não pode abrir mão do essencial. Se alguém diz: Jesus não ressuscitou, não pode ter unidade com quem pensa assim. Se alguém diz: Jesus não é Deus, não dá para ter unidade com quem pensa assim. Se alguém diz: eu só aceito o Velho Testamento e os Evangelhos, nada das epístolas do Novo Testamento, não dá para ter unidade com quem pensa assim, porque essas coisas são essenciais. Se alguém não crê na eficácia da morte de Jesus, na supremacia das Escrituras Sagradas, não dá para ter unidade. Mas há coisas que não são essenciais, e aí a gente pode abrir mão. A Bíblia diz, o próprio Paulo escrevendo aos Coríntios, diz que a nossa liberdade é limitada pelo amor. Então a unidade estava aqui no coração do Senhor Jesus. Ele pediu que não quebrássemos a unidade. Vejam, queridos, nas palavras do Senhor: já não estou no mundo, verso 11, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Versos 20 a 23.
Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que me enviaste. Unidade como testemunho também. Quando há na igreja respeito, sabe um dos problemas da igreja institucional nos nossos dias? É a luta pelo poder. As pessoas querem cargo como instrumento de dominação, ofício como instrumento de dominação. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, ofício é uma questão de vocação. Quem deve ser um presbítero na igreja? Se alguém aspira a episcopado, excelente obra almeja. É necessário, porém, que seja irrepreensível. Não é a quantidade de anos que ele tem na igreja, não é a influência da família, mas é a vida, é o testemunho, é a integridade, é uma pessoa irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha seus filhos criados no temor do Senhor, que governe bem a sua casa. Alguém que esteja apto para ensinar, ou seja, ensinável, esteja pronto a aprender. Não é um ofício como instrumento de dominação. Às vezes a igreja equivoca-se quando pensa que alguém é diácono, agora é presbítero. Ah, foi promovido. Nada disso, é uma questão de vocação. Tente fazer de um diácono um presbítero, e será uma tragédia. Um diácono não é um cargo, um ofício inferior ao do presbiterato, mas é um instrumento para servir. As organizações internas da igreja, não é para que nos deem prestígio, nada disso, mas instrumento de serviço, é para a glória de Deus, para a edificação do corpo e para a salvação de pessoas. E a unidade, queridos, quando nós começamos a conviver com pessoas que não são fáceis, que são difíceis, e por isso vem o fruto do Espírito, que é longanimidade. Ah, como é difícil! E vem o fruto do Espírito, que é mansidão. Ah, a vontade é de dar o troco, mas vem o fruto do Espírito, que é benignidade. Então, quando a igreja vive em unidade, quando há respeito, quando há companheirismo, quando há honra. Sabe qual é o modelo que Jesus utiliza para falar sobre a unidade? A Trindade. Você já imaginou a Trindade enciumada? O Pai dizendo, quem manda sou eu, que sou o maior. E o Filho dizendo, eu também tenho prestígio, eu quero ser o maior. E o Espírito Santo dizendo, eu estou ficando sempre para trás, eu quero poder também. Você já imaginou isso? Não teria nenhum sentido. Pai, Filho e Espírito Santo formam uma unidade santa. Eles não lutam pelo poder, eles não brigam, cada um tem a sua função. O Pai elege, o Filho se oferece como sacrifício, o Espírito Santo aplica a obra do Pai, chama eficazmente, cada um faz a sua parte. Assim na igreja do Senhor, não é competição, quem manda mais, quem pode mais, quem faz mais, mas quem serve mais, para a glória de Deus. Deus nos chamou, queridos, para sermos servos. Então a unidade, o respeito, a convivência fraterna entre aqueles que são da terceira idade, da boa idade e os mais jovens. O respeito para com o outro. Eu sei que os tempos mudam, as coisas acontecem num dinamismo enorme no nosso tempo. Só para vocês terem uma ideia, eu sou daquele tempo, daquele harmônio. Eu estava dizendo isso um dia desses, muita gente riu, né? Acho que pouca gente era daquele tempo, né, irmã Nicinha? Aquele tempo ali daquele pedal do órgão, né? Harmônio, né, o nome? É isso. Era um tempo quando era importante. Hoje a gente tem outros instrumentos. Essa bateria acústica aqui é uma maravilha, né? Fantástica. Mas tudo isso levou um tempo para ser introduzido na igreja, né? Piano é de boemia. Violão, misericórdia, né? Guitarra, não, aí a igreja está se mundanizando de vez, não é verdade? E bateria, tem misericórdia, Senhor, né? Eu tive uma ovelha muito querida, não foi daqui não, da Bahia, né? Quando a nossa igreja estava começando a introduzir bateria e
nem todo culto tinha, aos poucos introduzindo. Você que geralmente ia ligar para mim domingo à tarde: Lutero, hoje tem, não é? Então, se tivesse, eu não ia, né? Querido, essa coisa não é essencial. Então a gente precisa tratar essas coisas com muita maturidade, para que a igreja tenha unidade. Sabe para quê? Para que o mundo creia que o Senhor foi enviado pelo Pai, e o mundo então creia no Senhor, pelo nosso testemunho. Quando eles olharem para a igreja assim, como eles se amam, né? Como eles se amam, há algo de diferenciado neles. É a presença maravilhosa, abençoadora do Senhor Jesus. Então guardem isso, queridos. A unidade verdadeira está no coração do Senhor. Terceiro, a alegria plena, a alegria completa, conforme lemos aqui no versículo 13. O que é que produz alegria completa no nosso coração, senão a presença do Senhor, o fato de sermos do Senhor? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, disse: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei ser honrado como humilhado. Tenho a experiência de fartura e de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Aprendi a viver contente. O que é a nossa força, senão a alegria do Senhor? Então, o Senhor aqui nessa oração pediu também que fôssemos uma gente alegre, feliz. Eu estou usando aqui uma expressão literal do pastor Elben Len César, que é muito querido aqui desta igreja. Esta alegria plena, completa, quando Jesus disse, verso 13, Pai, vou para junto de ti. E isso falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria, o meu gozo completo em si mesmos. A alegria do Senhor é a nossa força. É a alegria da presença de Deus, da providência, dos livramentos, das bênçãos espirituais. Por exemplo, se você voltar uma página, João 15, 11, tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O Senhor está interessado na nossa alegria, que não depende de coisas, que não depende de circunstâncias, mas depende dEle, da presença dEle, da pessoa dEle. O Senhor sabe que nós vivemos em um mundo tenebroso, e Ele pediu sobre nossa segurança, pela nossa segurança espiritual. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, nem é contra sangue, mas contra principados e potestades, contra os poderes espirituais do mal, contra espíritos dominadores. Há uma pergunta muito contundente de A.W. Tozer. Ele pergunta assim: este mundo é parque de diversões ou campo de batalhas? E esse mundo é um campo de batalhas, queridos. Há uma luta espiritual, há um reino das trevas, há um inimigo do Senhor, há um inimigo da igreja que semeia sua maldade, suas discórdias, suas mentiras, porque ele é o pai da mentira. Nossa luta não é contra gente de carne e osso, não é contra pessoas, é uma luta espiritual. Por isso nós precisamos do revestimento espiritual. Paulo, naquela palavra preciosa de Efésios 6, diz: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade, o escudo da fé, a espada do Espírito, os pés com a preparação do evangelho da paz. Revestidos de toda a armadura de Deus, há uma luta espiritual. Não podemos brincar, queridos, com o inimigo. Nós precisamos ser vigilantes. Há um inimigo que é mentiroso, que é astuto, que é sutil, que tem poder. A Bíblia diz que o diabo tem poder para até mesmo se transformar em anjo de luz. E se fosse possível, enganaria até os eleitos de Deus. Eu tenho dito lá em Brotas, às vezes, que eu tenho chamado ultimamente o inimigo de um estelionatário. Como é que age um estelionatário? Ele tem lábia, ele tem argumentos, ele vende uma mentira, ele consegue seduzir a pessoa, e depois que uma pessoa cai nas garras de um estelionatário, depois sempre diz: como é que eu não percebi isso? Como é que eu caí? É porque o estelionatário tem o poder de sedução.
esse inimigo é mentiroso. Ele é o pai da mentira, jamais se firmou na verdade. Ele veio para roubar, matar e destruir. E ele fica oferecendo, às vezes uma noite de prazer, às vezes ele fica oferecendo uma quantidade imunda, nojenta, de dinheiro ilícito, mas que talvez chegue naquela hora quando você mais está apertado e você diga, essa é a solução para os meus problemas. Talvez você está vivendo um relacionamento conturbado na sua casa e aparece uma aventureira, um aventureiro, se apresenta como solução da sua vida. Não caia nessa cilada em nome de Jesus. Moços e moças, adolescentes, estejam atentos. O mundo com suas luzes, com seus sons, com seus chamamentos, com seu movimento, se transforma em uma grande cilada, porque há uma mente maligna coordenando esse sistema antagônico à vontade e à verdade de Deus. Então, uma luta espiritual, mas nós temos, queridos irmãos, um intercessor precioso que está se colocando diante do Pai por nós, e ele já orou assim: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. E a gente pode ler mal aqui como sendo maligno. É isso que ele quer, que nós sejamos guardados do maligno. E por fim, queridos, o que é importante para o Senhor é a nossa comunhão com Ele, a nossa intimidade com Ele. Estava hoje compartilhando na classe escola dominical sobre leitura devocional. Leitura devocional não é uma leitura pragmática. Não há qualquer outro propósito que não de nos aproximarmos do Senhor e conhecermos o Senhor. Leitura, meditação diante do Senhor, intimidade com Ele. A Bíblia diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais dará Ele a conhecer a sua aliança. Olhe, quando Jesus abre o seu coração diante do Pai em oração, Ele diz: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Essa comunhão indissolúvel com Ele, é isso que o Senhor quer para esta igreja, que é o que Ele quer para a nossa vida, que a cada dia estejamos andando na presença do Senhor, estejamos aos pés do Senhor, crescendo em amor para com Ele, sendo trabalhados em nosso caráter aos seus pés, amando mais ao Senhor, servindo mais ao Senhor, sendo mais parecidos com Ele a cada dia. Essas coisas são importantes no coração do Senhor e devem ser importantes para nós também, queridos. A salvação de vidas. Por isso a igreja precisa ser uma igreja missionária. A unidade da igreja, a unidade verdadeira. Vamos nos preferir em honra uns aos outros. Vamos nos respeitar, vamos buscar reconciliação, se os laços estão partidos, vamos buscar reconciliação em nome do Senhor. Vamos considerar os outros como sendo superiores a nós mesmos. Vamos buscar a alegria verdadeira no Senhor. A Bíblia nos fala de uma realidade que hoje é muito desconhecida de todos nós. Numa sociedade como a nossa, de consumo, que nos pressiona, que uma pessoa vale pelo que tem. Isso é antigo. Mas numa sociedade como a nossa, secularizada, materializada, ter coisas é o que conta, é o que importa. E não. A Bíblia diz assim, Paulo diz, alguém pode fazer uma crítica, dizendo assim, mas Paulo pensou tão pequeno. Mas ele dizia, tendo o que comer e com que nos vestir, estejamos contentes. Será que o Evangelho está ensinando que todos devamos nos acomodar? Não vou mais estudar para aquele concurso, não vou fazer mais aquela pós-graduação, não vou fazer mais aquele mestrado, nada disso. Você pode fazer tudo isso e ser contente no Senhor. Mas você pode não ter essas coisas e ter um contentamento no Senhor também. O que conta é a pessoa maravilhosa dele na vida. Se você é um doutor, se você é um pós-doutor, se você é uma pessoa bem-sucedida e é um servo de Deus, essa que é a maior riqueza da sua vida.
E se você é um assalariado que vive lá na ponta do lápis fazendo suas contas, dizendo, eu queria tanto ter uma casa própria, ainda não consegui, estou no aluguel. Se servir de consolo para você, Jesus diz aqui que já foi preparar um lugar para você. Deus seja louvado. E é sem financiamento, queridos, porque Ele já pagou tudo, já pagou lá na cruz, está consumado, né? E eu posso lhe garantir, dizia hoje lá de manhã em Brotas, pense num bairro onde você gostaria de morar, um bairro chique aí, usando a palavra pastor Itamar, um bairro chique, né? Esse bairro chique não é nada diante daquilo que o Senhor está preparando para você. Então você já pode dizer, eu já tenho casa própria, ainda que eu viva pagando aluguel aqui, mas eu já tenho casa própria. Isso é o que conta. Nada de errado, morar num bairro chique, tudo bem. O que nós aprendemos com o Senhor é que essas coisas não são um fim em si mesmas. Se o Senhor prospera você, é para que você seja mais generoso, mais repartidor, mais abençoador, né? Isso é o que conta. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe com as próprias mãos para que tenha com que socorrer ao necessitado. A alegria não está nas coisas, a alegria não está sequer nas circunstâncias, porque há uma alegria que Pedro chama de alegria indizível e cheia de glória. E ele falava a uma igreja que estava sendo perseguida por causa da fidelidade a Jesus. Essa alegria que é sobrenatural, é a alegria da presença do Senhor, que não tem dinheiro que compre essa alegria. Ele deseja isso, para que o louvor do Senhor esteja sempre nos nossos lábios, como diz o salmista, bendirei o Senhor em todo tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Luta espiritual, certos de que a vitória já nos é conferida pelo Senhor, mas não darmos tréguas, não baixarmos a guarda, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O Espírito está preparado, mas a carne é fraca. E aprofundarmos a nossa comunhão com o Senhor. Conhecendo, amando, servindo, vivendo para o louvor da glória dEle. Que Deus abençoe a querida Igreja Presbiteriana da Bahia. Deus seja louvado pelos seus 138 anos. E que muitas coisas sejam feitas para a glória de Deus. Essa igreja tem uma importância enorme na história desse Estado. Essa igreja é símbolo de resistência, de fidelidade, de consistência, de perseverança, e que eu digo isso que, humildemente, a igreja reconheça o papel que tem exercido e a exercer nessa sociedade. E grandes coisas sejam feitas para a glória de Deus. A Ele toda a glória e honra. Amém.
recebi aqui as notícias, primeiro de que a irmã Mirna Menezes mandou uma mensagem dizendo que está acompanhando o culto, que está sendo muito edificada e parabenizando a igreja pelo seu aniversário. E também dizendo que o diácono Adilton Santana, da Igreja Presbiteriana de Pedrinhas, está assistindo ao culto pela internet. Embora eu não tenha entendido o porquê da graça, Pedrinhas também tem internet. Sensacional. Está em Pedrinhas. Adilton, Deus te abençoe. Mirna, Deus te abençoe. É porque eu fico sem querer falar outras coisas, o pessoal fica pensando que é brincadeira. Pastor Lutero, eu quero dizer para o senhor que a condição também de pregador como o senhor, a gente prega em muitos lugares, em muitas igrejas, e a gente tem aquela consciência de que está ali pregando o Evangelho com piedade e sinceridade, e a gente fala com aquela consciência de que Deus nos deu aquela palavra, mas eu não sei qual é a sua experiência, nem sempre a gente sabe o quanto aquilo é de fato recebido pela igreja. Eu quero dizer para o senhor que Deus falou com a nossa igreja através do senhor nesta noite. Que essa mensagem era o que nós precisávamos ouvir. Deus falou conosco. Leve esse testemunho no seu ministério. E quero dizer para a igreja, para quem ouviu e recebeu essa palavra, que o que a Bíblia nos diz é que quem é de Deus, ouve a voz de Deus. Que cada um receba a sua porção, guarde e atenda àquilo que a voz do Senhor indicou. Nós vamos adorar ao Senhor com ofertas e dízimos, e vamos cantar Amor Sem Fim, de pé.